pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. E reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo
Anseio por ti, Jesus. Eu anseio por ti. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Não há outra fonte de águas vivas. Não há outro Deus além de ti. Não há outra riqueza em minha vida além de ti. A quem temos nós dos céus além de ti, Jesus. Jesus. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Te entregamos nossos sonhos, te entregamos nossa vontade, tudo que somos e temos em tuas mãos, Senhor. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Somos teus, ó Pai. Somos teus, Senhor. Graça e paz aos irmãos. Quero compartilhar um pequeno texto da Palavra de Deus que está em Lucas 16, versículo 25. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Graças a Deus. Esse versículo, que é no contexto da parábola do rico e do Lázaro, quero, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos para fazermos uma reflexão sobre o que realmente é bênção, né, nas nossas vidas aqui, e o que e o que não é bênção. E o que não é bênção aqui, né? Esse texto ele traz, ainda que no seu contexto, o seu propósito, né, final seja mostrar destino eternos, né, juízos de Deus sobre aqueles que não estão em Cristo, né, apesar da vida boa aqui, mas eu quero trazer essa reflexão sobre essa aplicação, né, sobre o que é bênção, né, o que realmente é bênção, o que usando o conceito bíblico, né, o que é bênção e o que é maldição, né. Nós temos, quando se perguntamos para um irmão em Cristo, às vezes, o que é bênção, e conta a bênção, né, e tudo que nós vamos ouvir, se Deus nos abençoar, se Deus abrir as portas, se Deus nos curar, se Deus nos tirar da dificuldade, isso é bênção, né? Mas quando nós estamos enfermos, quando estamos passando por um momento difícil, como estamos desempregados, quando a situação financeira está ruim, não vemos isso como bênção. Vemos isso como provação, ou até mesmo como a mão do inimigo sobre as nossas vidas. Mas às vezes não entendemos que isso pode ser a mão de Deus sobre as nossas vidas para nos segurar dependente dele. Isso para mudar o nosso caráter, mudar o nosso coração, né? Já que a Bíblia diz que onde tiver o nosso coração, onde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E quando lemos essa parábola, meus irmãos, a gente normalmente gosta de atribuir a ideia do personagem, do rico aí, a alguém ímpio, alguém que não conhece a palavra de Deus, alguém que não conhece o que é o Evangelho, alguém que não conhece as Escrituras, até um ateu, né, que não conhece a Deus, não é crente, mas ela não é o que nos parece no contexto, né? Porque quando nós lemos o contexto aí, do 15, por exemplo, 16, nós vamos ver que Jesus conta essa parábola após os fariseus ali zombarem dele, né?
fazer pouco caso de Jesus por ele ser pobre, por ele ser simples. E no contexto dos fariseus e no próprio Israel da época de pompa, tinha esse conceito, né, que bênçãos, abençoado de Deus, alguém que fazia a vontade de Deus, que agradava a Deus, realmente era evidências de alguém que tinha uma boa vida, né, que tinha uma vida regalada, que era próspero, tudo quanto fazia prosperava. Esse é o conceito, né? E inclusive o conceito que nós temos, né? Nós somos filhos de Deus, se nós estamos agradando a Deus, de uma certa forma as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer. Mas essa não é a proposta do Evangelho, né? A proposta do Evangelho para conosco é vida eterna. Não é que as coisas desta vida vão dar certo, que nós vamos prosperar, que vamos ter uma vida vitoriosa, né? A nossa vitória, ela está além desta vida, ela está além daqui, né? Muitas das vezes, para que essa vitória de lá, ela tem prejuízo de muitas coisas daqui, né? A nossa vida aqui há muito prejuízo, e por isso o mendigo representa realmente, o Lázaro aí, representa realmente aquele que, o mendigo, ele não tem nada do mundo, né? Ele não usufrui das coisas boas do mundo, ele é a pessoa que, né, menos tem, né, de privilégio do mundo. Tudo que ele tem é prejuízo, né? Até nem um canto para dormir ele consegue, né? O alimento terrestre dos outros é a característica de alguém realmente que, né, não tem nada de bom nesta vida, né, recebe, né, vindo da parte do mundo, né? E a gente tem, né, que aquele que tem uma boa vida, que está bem, esse pode, né, tá sendo abençoado, né? E às vezes usando o nome de Deus para isso, né? É isso que nós vemos compreender. E Jesus fala aí sobre o perigo, né, de nós enxergar no Evangelho um meio para as coisas dessa vida. Como diz Paulo, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Às vezes ficamos insatisfeitos com resultados que temos, mas esses resultados, eles são terrenos, eles são momentâneos. Eles não interferem nos resultados eternos que Deus tem preparado para nós. Mas às vezes nós deixamos nos abater com esses resultados daqui, né? Esquecemos do resultado que já foi feito em Cristo por nós, né? Na cruz do Calvário, nos concedendo realmente um resultado, uma vitória, uma bênção, né, que não tem nada neste mundo que possa ser comparado a ela, né? E essa parábola, ao Jesus contar essa parábola, quando o versículo que eu li, Abraão vai dizer para o rico, né, que tu recebeste na tua vida todos os bens e Lázaro só mal. E como o contexto que eu falei, esse rico não é um ímpio, já que ele próprio se refere a Abraão como pai, né? E Abraão cita para ele a lei de Moisés e os profetas. Ele é alguém que conhecia tudo isso, né? Alguém que entendia dessas coisas. Então ele não é, né, um pagão, como nós poderíamos dizer, né? Então hoje também não é, quando nós aplicamos essa palavra, nós vamos ver que hoje também é assim, né? Nós às vezes vemos o povo de Deus vendo um Jesus que abençoa só aqui, que o Jesus que muda, né? Que é poderoso para mudar a situação, que faz milagre, que é o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera agora, fazendo coisas extraordinárias para aqueles que creem. Mas e quando a gente às vezes não dá tanto crédito a isso, é tido como alguém frio, alguém que não crê realmente num Deus poderoso, né? Mas isso não é bem verdade, né? Às vezes alguém que não é que não cremos na operação de Deus, mas às vezes nós cremos que o mais importante
que Deus tem feito por nós é nos guardar a nossa vida eterna, né? Que seja nós mendigos, seja nós com abastados, quando partirmos, estaremos do outro lado com Cristo, né? Por outro lado, esse texto também ele mostra que aqueles que brincam, né, que usam do evangelho para benefício próprio, não só aquele que usa pregar, né, a ideia das lideranças que faz isso, mas aquele que encontra no evangelho também um meio, né, que é um exemplo daquele que entra na fogueira santa para ser abençoado, né? Por fim, haverá juízo sobre essas coisas, né? Mesmo que essas coisas aconteçam, mesmo que você prospere, mesmo que as bênçãos venham, você receba vários, seja muito abençoado, mas se você rejeitar a principal bênção, que é da vida eterna, essa esperança da vida eterna, se você trocar esses valores, né, que aquele que ama a sua vida aqui perde a outra, mas aquele que aborrecer sua vida aqui ganhará a outra. Nós vemos que no final dessas coisas, de eternidade, Deus fará julgamento de tudo isso, né? E Deus trará a juízo essas coisas, né? Nós vamos ver o resultado de Lázaro aí, que ele estava do rico, perdão, que ele estava sendo atormentado pelo fato de onde ele estava, né? No Hades. E por que ele estava lá? Porque foi, né, juízo de Deus sobre a sua vida, né? Não podemos esquecer que quem brinca usa do evangelho para barganhar, usa do evangelho para se beneficiar, seja de qualquer maneira, seja financeiro, seja para status próprio, por fim, há juízo sobre essas coisas, né? E a mão de Deus, por fim, julgará todas essas coisas, né? Nós não podemos nos justificar nós mesmos, há quem vai nos julgar todos nós, e esse é Deus, né? Como diz o texto bíblico no versículo 15. Então, que nós tenhamos cuidado, né, de quando estivermos recebendo as bênçãos na nossa vida, né, quando nós estivermos sendo abençoados de alguma maneira, entender que será que isso não é uma maneira de eu não é um empecilho que tem me afastado de Deus, que tem levado eu a amar as coisas deste mundo e por fim perder as eternas? Ou também quando eu estiver passando dificuldade, estiver passando momentos difíceis, eu não atribuo isso como algo mal, algo ruim sobre a minha vida, mas atribuo isso como uma ferramenta de Deus para mudar meu coração, que às vezes está preso, né, à avareza, preso às coisas desta vida, né? Que o Senhor nos guarde e nos ajude nessa oportunidade, né? Que essa palavra fala ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por esta oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Deus, que uma palavra como essa, Senhor, que traz ao nosso coração temor, Senhor, que às vezes temos atribuído, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, não temos atribuído isso como bênção, Senhor, quando o Senhor tem nos corrigido, quando o Senhor tem tirado coisa das nossas vidas, não nos dado aquilo que às vezes queremos, não temos atribuído isso como bênção para nossas vidas, mas creio que isso tudo é bênção para nossas vidas, Senhor. Também, Senhor, quando as coisas acontecem, quando as coisas dão certo, nós nos alegramos e muitas das vezes não perguntamos, Senhor, se isso não está nos afastando do Senhor, se isso não é prejuízo para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender essas coisas, Senhor, para que possamos realmente dar valor o que é eterno, o que é verdadeiro, como disse Jesus, Senhor, que não é por as coisas acontecer, não é por todas as coisas estar dando certo que nós devemos nos alegrar, mas nós devemos nos alegrar, Senhor, por nosso nome estar escrito no livro da vida, ainda que tenhamos prejuízo aqui nesta vida, Senhor. Essa é a minha oração e meu agradecimento em nome de Jesus. Amém.
quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Oh,
Uma boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, estamos então com mais uma oportunidade de meditarmos no texto bíblico de Apocalipse, naquilo que denominamos de sexta escatológica. O nosso tema geral é Apocalipse, denúncia, resistência e esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. Hoje, precisamente, vamos apontar a lição 10 de nossa apostila, que fala sobre os flagelos, o juízo definitivo de Deus na história. Baseado então no texto de Apocalipse 15 e também parte de Apocalipse 16. O capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster trata do juízo final. Todas as declarações de fé ou confissão de fé da maioria das igrejas sérias, elas trazem este assunto, juízo final, como um dos itens, né, ou um dos parágrafos que compõem o conceito de doutrinas fundamentais da igreja. O primeiro e o segundo parágrafo deste capítulo 33 declaram o seguinte. Parágrafo 1. Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. O fim que Deus tem em vista, determinando este dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. O juízo final é um assunto abordado no presente estudo. Bem, queridos, então está aí essa contextualizada, não é? De forma a colocar dentro da confissão de fé de Westminster o juízo final, e até uma forma do autor mostrar que de fato ele está seguindo um roteiro de teologia reformada para falar sobre o tema escatologia. O importante e o relevante é nós entendermos aquilo que por vezes nós temos tentado assim clarear a Igreja da Reconciliação, é que a glória de Deus ela é manifestada nos dois extremos. A glória de Deus ela é manifestada no exercício, tá?
da salvação dos eleitos, onde, não é, misericórdia e graça se manifestam, não é, se tomam uma fronteira, uma posição de destaque, mas também a glória de Deus também se manifesta, não é, através da condenação dos desobedientes ou dos não eleitos, não é, dos injustos, dos que não estão em Cristo efetivamente. E aí então esta ira de Deus também se manifesta de maneira que Deus é glorificado e a glória de Deus então manifesta a sua justiça, não é? Ou melhor, essa glória de Deus é decorrente da manifestação dessa justiça de Deus, que de fato, não é, salva uns e condena outros. Nós temos uma tendência, infelizmente, por conceitos doutrinários errados ou mal trabalhados, que a glória de Deus se manifesta apenas na salvação. Então é muito comum, não é? Quando alguém dá sinal de salvação, a gente dizer glória a Deus. Não é verdade? Você não faz isso com frequência? Alguém mostrou algum sinal de que está num caminho de arrependimento ou num caminho de quebrantamento. E uma possibilidade de salvação se vislumbra a uma pessoa ou outra que até outro dia parecia rebelde, parecia distante, parecia indiferente às coisas de Deus. Porém, queridos, a glória de Deus, ela também se manifesta naqueles que perecem, tá, queridos? Naqueles que, eventualmente, endurecidos, mesmo em meio a dores, sofrimentos, mesmo diante de juízos, mesmo diante de calamidades, de pandemias, elas permanecem duras a voz de Deus, a se inclinar diante de Deus, a ouvir o Evangelho, a reconhecer sua realidade, tá, queridos? E é isso que nós vamos observar na lição de hoje. Então, nessa introdução, queria que você focasse bem nisso, tá, meu amado? A glória de Deus também manifesta nos que perecem, nos que morrem sem salvação, tá, queridos? Por quê? Porque nisso se manifesta a justiça de Deus. Ora, um Deus que prega, meus amados, que aqueles que não estiverem em Cristo, que não forem alcançados pela sua salvação, não é? Que não se renderem ao seu senhorio, esses irão morrer, esses irão, ou seja, morrer eternamente, esses estarão destinados ao inferno. Quando isso ocorre, queridos, é motivo de glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. E se manifesta, então, o conceito de um Deus de justiça. Tá, meus amados? Porque nós, muitas das vezes, ouvimos de um Deus que é amor, é amor, é amor, é amor. Mas o nosso Deus também é justiça. Um Deus que manifesta graça, mas um Deus que manifesta ira também. Então, essas considerações que nós vamos desenvolver aqui no estudo de hoje, falando então dos flagelos, capítulo 15, e também algum reflexo no capítulo 16 de Apocalipse. Tá bom, queridos? Bem, vamos então à leitura do texto. Você pode acompanhar então aí na sua Bíblia. Nós vamos ler então Apocalipse 15. Vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim: Ainda vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta
A sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos com 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Bem, queridos, vamos então agora ao nosso ponto da análise do texto. Este estudo analisa os capítulos 15 e 16 de Apocalipse, trecho que apresenta semelhança com os capítulos 8 e 9 e capítulos 11, do 15 a 19, do mesmo Apocalipse. Há um paralelo entre as sessões das 7 trombetas e dos 7 flagelos. As trombetas atacam a terra, o mar, os rios, fontes de água, o sol, a lua, as estrelas e a humanidade. A terça parte do alvo de cada trombeta é destruído. As 7 taças com flagelos atacam a terra, o mar, os rios e fontes de água, o sol e a humanidade, com a diferença que não apenas 1/3 de cada elemento desses é destruído, mas a totalidade de cada um deles. Outra diferença significativa é que as trombetas visam dar uma oportunidade de arrependimento aos pecadores. Os flagelos, no entanto, demonstram o justo derramar da ira de Deus contra os que, mesmo castigados, não se arrependem. Observe-se ainda a semelhança dos flagelos e das trombetas com os textos de Êxodo que apresentam as pragas que Deus usou para castigar o Egito. O tema do Êxodo é muito importante para a compreensão do Apocalipse. A igreja é apresentada como o povo de Deus que é injustamente perseguido por um império poderoso. Humanamente falando, esse povo é indefeso diante desse império. Mas Deus castiga o império opressor com flagelos, como no passado castigou o Egito com as pragas, quando eles perseguiram o povo de Israel e queriam impedi-los dele sair do Egito. Os paralelos não param por aí. Em Êxodo 15, 1 a 18, encontra-se o cântico de Moisés, em louvor ao Deus eterno pela libertação concedida a Israel. E em Apocalipse 15, 3 e 4, que lemos, é dito que os vencedores da besta, os fiéis ao testemunho de Jesus, entoam o cântico de Moisés. Uma palavra especial precisa ser dada com relação ao 6º flagelo, que fala sobre uma grande guerra contra Deus, especialmente o verso 16. Bem, queridos, vamos voltar aqui sobre a guerra contra Deus, especialmente o verso 6, não é? Verso 6. Bem, queridos,
E aí ele segue, inclusive, citando de que fala de um lugar chamado de Armagedon. Bem, queridos, aí a gente já remonta lá, não é? Ao texto do capítulo já 16, não é? Do capítulo 16. Aí, então, nós já estaríamos no capítulo 16, versículo 16 de Apocalipse, tá? Bem, então fala de um lugar chamado Armagedon, tá? Então, esse sexto flagelo, ele, então, vai falar sobre a possibilidade dessa grande guerra contra Deus. Apocalipse 16, que é o lugar chamado Armagedon. Esse é um dos textos do Apocalipse que mais tem sofrido interpretações sensacionalistas e fantasiosas e que violentam a intenção original do autor. Alguns intérpretes entendem que o texto de Apocalipse 16, 12 a 16 é uma profecia de uma futura guerra mundial que será travada em Israel imediatamente antes do fim do mundo. A palavra Armagedon, que significa monte de Megido, e o problema é que Israel, a região do Megido, lugar de importantes batalhas travadas em sua história, é uma planície. O monte mais próximo é o Carmelo, e distante cerca de 10 quilômetros. Então a melhor maneira de se entender o Armagedon é interpretá-lo não como um lugar literal, mas como um símbolo de oposição contra Deus. É lógico que se trata de uma oposição inútil, e Deus destruirá todos os que não aceitam como o Senhor. Bem, então a ideia do comentarista, amados, é de trabalhar a ideia do Armagedon não literal. Bem, a gente faz algumas considerações e até algumas aplicações na própria geografia de Israel, inclusive as guerras históricas, uma delas envolvendo o próprio Josafá, não é? O rei Josafá. Porém, o que nós precisamos, acima de tudo aqui, é realmente entender, não é? Que grande parte do Apocalipse, eles são símbolos. E é óbvio que o símbolo, ele vai te levar a um contexto, tá? De uma interpretação realmente forçando o conceito do simbolismo. Então, a ideia aqui maior é que todos aqueles que estão contra Deus, todos aqueles que se colocam em oposição a Deus, todos aqueles que de alguma forma resistem a Deus, se colocam numa condição de guerra. E nesta condição de guerra, nesta condição de oposição, é que nós veremos então, de alguma forma, como diz a própria lição, não é? Deus, de alguma maneira, produzindo, não é? Uma destruição sobre estes. Então, ao longo da Bíblia, ao longo da história bíblica, resistir a Deus, não se curvar diante de Deus, não se inclinar diante ao senhorio de Deus, significa realmente uma posição de resisti-lo. E essa posição de resisti-lo, de não aceitá-lo como Senhor, coloca a humanidade realmente em condição de inimiga de Deus, como num campo de batalha. E é lógico que todos aqueles que se colocam em oposição a Deus, o fim deles será a destruição. Então aqui o que nós temos que ver é que o homem caído, o homem em pecado, o homem de coração duro, incrédulo, na verdade ele está semeando ira para o dia da ira, porque ele está diante da impossibilidade de se inclinar diante de Deus, declarando guerra contra o próprio Deus, tá? E é por isso que falamos tanto da justiça e da ira de Deus, porque
O ímpio, amados, ele que não se inclina e não reverencia a Deus como Senhor e Salvador, ele, na verdade, assume uma posição contra Deus. Tá, irmãos? Por isso que ao avaliarmos a vida de pessoas que não levam Deus a sério, que não aceitam a pregação do Evangelho, ou que eventualmente negligenciam, levam uma vida de qualquer jeito, sempre acreditando, não é? De que não existe, sempre dizendo e acreditando que não há ninguém perfeito, que Deus é amor, que Deus é graça. Bem, esse tipo de postura, muitas das vezes, não pense que faz dessa pessoa apenas um coitadinho, tá? Essa pessoa realmente assume uma posição de estar contrário a Deus. E aí, querido, esse conceito de Armagedon significa exatamente isso, tá? Uma possibilidade realmente de alguém, tá? Chegar e assumir uma posição, um estado na vida em que o seu pecado e a sua insubordinação à vontade de Deus o coloca como inimigo de Deus. Por isso que quando aprendemos sobre reconciliação em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus, é porque a nossa posição éramos de inimigos de Deus, de inimizade com Deus. O próprio apóstolo João disse que amar o mundo e que no mundo há é ser inimigo de Deus, se colocar na condição de inimizade contra Deus. Então, meus amados, nessa condição de inimizade, assumimos uma posição de guerra, tá? E guerra contra o próprio Deus. E nessa condição, é lógico que o vitorioso será o Senhor. E, por consequência, o homem e a humanidade, nesta condição, será destruída. Bem, amados, antes de nós trabalharmos a contextualização, vamos então à leitura do capítulo 16. Estamos fazendo em duas partes, para não se tornar tão cansativo os irmãos que acompanham junto conosco aí na Bíblia. Então vamos fazer a leitura então do capítulo 16. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste essas coisas. Pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tendo dado sangue para beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo então derramou o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Observe a ênfase, tá, irmãos? E não se arrependeram. Verso 9.
e não se arrependeram. Verso 10. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou para que preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes às rãs. Esses espíritos são demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e veja a sua nudez. Eles os reuniram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vindo do trono e dizia: está feito. Houve então relâmpagos, estrondos, trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. E pode acrescentar a mesma ênfase: se blasfemaram, não se arrependeram. Bem, queridos, está aí um texto dramático, em que você observa pontos muito relevantes. Vamos então à contextualização da aula. Os flagelos então simbolizam a ira de Deus contra os que não se arrependem. Ok, queridos? Grifem, não se arrependem. Observe que nós tivemos, e eu repito, as trombetas, que elas, quando pronunciadas e quando elas ocorriam, levavam então as pessoas ao arrependimento. E aqui nós estamos vendo, não é? Flagelos, não é? Essas taças da ira de Deus, e que eventualmente mesmo aparecendo, levam então as pessoas a declararem não arrependimento. Não há dúvida de que em Apocalipse 15:1 e 16:1, os flagelos têm a ver com a ira de Deus. Portanto, é necessário estudar um pouco sobre a ira de Deus, para uma melhor compreensão do texto. Em geral, o tema ira de Deus não é apreciado pelas pessoas cristãs ou não. Prefere-se falar a respeito do amor, da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus. De fato, a Bíblia ensina de que Deus é amor, mas também não esconde de que Ele se ira. Na verdade, porque Deus é perfeito, tem de ter ira e amor, amor e ira. Se tivesse amor, mas não existisse ira, não haveria justiça na história. Mas se Deus só tivesse ira, não existiria então amor na história. E todos já teriam sido completamente destruídos há muito tempo. Em Deus, amor e ira coexistem em perfeito equilíbrio. O ensino bíblico sobre a ira de Deus deixa claro que o Senhor só manifesta seu furor contra os que, mesmo advertidos e exortados à conversão, não se arrependem de seus pecados. Os contemporâneos de Noé foram destruídos pelo dilúvio porque não atenderam à pregação de justiça que ouviram, segundo Pedro 2:5. A lei de Moisés advertia quanto ao castigo reservado aos que se afastassem do Senhor. Deuteronômio 28:20. O povo de Judá foi castigado porque não deu ouvidos à mensagem dos profetas, pregadores do arrependimento, segundo a Crônicas 36, 14 a 19.
O apóstolo Paulo afirma que a ira de Deus cairá sobre todos os que não aceitam o evangelho de Jesus, como vemos em 2 Tessalonicenses 1, 6 e 9. Em coerência com o ensino do restante das Escrituras, o Apocalipse apresenta de modo dramático o derramamento da ira divina sobre os que não se arrependem de seus pecados. E em Apocalipse 16, 9 e 11, está escrito que mesmo com os flagelos, pessoas não se arrependeram. O verso 21 fala aqui sobre os que, em vez de reconhecerem seus erros, blasfemaram contra Deus. E sobre essas pessoas que recai todo o peso da ira divina, simbolizada nas taças com os flagelos. Os homens, mulheres, sobre os quais a ira de Deus é derramada, são os que se comprometem com a besta. Apocalipse 13, 11 e 17. São os que em todos os tempos e lugares preferem desfrutar vantagens de um sistema econômico, político, religioso, ideológico, injusto e mau, contrário aos princípios do reino de Deus. São os que só amam a si mesmos, só querem saber de seus interesses, vantagens e prazeres, não importando-se para isso, tenho de ir contra os princípios mais elementares do projeto de Deus para a humanidade, como amor, verdade e justiça. São os que servem ao dinheiro e aos bens materiais, em vez de servirem a Deus. São os que desperdiçam a oportunidade que têm de receber a própria salvação pela graça de Deus. Bem, amados, aqui vale de novo a gente enfatizar, não é, que o endurecimento do coração dos homens chega a um ponto tal de que mesmo a pregação da ira de Deus não os leva ao arrependimento. Sabe, quando pregamos a graça e de alguma forma queremos mostrar às pessoas o favor de Deus e com essa mensagem quebrantar corações de que conscientes do seu pecado, não é? Reconhecem a manifestação de um favor de Deus que eles precisam realmente reconhecer e muitas das vezes não o fazem. Pasmem, até mesmo quando a pregação ou quando a manifestação é de juízo de Deus, quando pregamos sobre a ira de Deus e também mencionamos de que alguém está sobre esta ira ou de que poderá enfrentar a ira definitiva de Deus no dia do juízo final, e essa pessoa mesmo ouvindo a respeito do seu estado miserável de pecado e da sua condição de estar sobre a ira de Deus, mesmo assim não se quebrantarão. Vejam, nem quando Deus oferece graça, amor, compaixão, misericórdia, os homens se convertem, se quebrantam, se arrependem. Assim como também quando Deus os castiga, manifestando sua ira, seu juízo, sua mão pesada, e mesmo assim, este alguém ainda permanece totalmente numa condição de indiferente a Deus. Pior do que isso, ainda blasfema, ainda se volta contra Deus, ainda culpa Deus e ainda coloca Deus como um ser injusto ou um ser que inexiste. Meus amados, para muitos, nem a pregação da graça, nem a manifestação da ira pode quebrantar certos corações. Preferem os prazeres, preferem o pecado, preferem o amparo de um sistema mundano do que se colocarem na mão de Deus, renunciando à vida terrena e os seus prazeres. Este é um fato, esta é uma realidade. Quando nós pregamos, inclusive, que alguns não vieram pelo amor, mas acabaram vindo pela dor, eu reitero a você,
há alguns que nem pelo amor, muito menos pela dor, reconhecerão o senhorio de Cristo, o seu estado pecaminoso e a necessidade de se render a este senhorio daquele que, como perfeito, morreu na cruz do Calvário para nos dar tão grande salvação. Por isso, o texto da igreja primitiva reforça, não é? Ai de nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Deus prega o seu evangelho pela graça e também por sua ira. Bem, 2, os flagelos simbolizam o acerto de contas com os que se recusam a adorar a Deus. A adoração não é algo que se faz apenas durante o tempo que se está nos cultos. Também não é algo apenas externo, da boca para fora, como se diz em Isaías 1, 10 e 15, que o Senhor Jesus, não é, replicou ao povo de Israel de seu tempo. A adoração a Deus é, na verdade, uma prática de vida plena, eu diria, não um estilo de vida. Uma atitude que vem do coração, que deve ser apresentada ao Senhor com sinceridade e amor. Adorar a Deus é o nosso modo de viver e o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de agir no trabalho, em casa, na rua, sozinhos, e não apenas dentro da igreja. Adorar a Deus é o nosso comportamento diante do mundo do jeito que está, em todos os lugares, diante dos incrédulos, diante dos ímpios, diante daqueles que nos oferecem um prato de prostituição, um prato de aliciamento, um prato, não é, de roubo, de um negócio fraudulento. Adorar a Deus significa permanecer firme na sua santa palavra, obedecendo os seus santos estatutos. Adorar a Deus não é coisa apenas de culto, não é apenas coisa de monte, como foi a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Adorar a Deus não é apenas em um lugar, mas em todos os lugares, em todas as situações, em todas as realidades e principalmente nos lugares aonde as maiores tentações se levantam. Adorar a Deus significa permanecer íntegro e dizer não ao pecado. Adorar a Deus tem a ver com a totalidade dos nossos atos, como diz o texto de Isaías 1, 16 e 17. Quando se entende isso, fica mais fácil entender a seriedade das expressões de textos como de Apocalipse 16, 9, que fala sobre as pessoas que sofreram, mas não deram glória a Deus, porque no sofrimento também se dá glória a Deus. Também Apocalipse 16, 21, que fala sobre os que em vez de darem glória, blasfemaram contra Ele. E aí, meu irmão, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas parecem insustentáveis, qual é a tua postura? Dar glória a Deus? Ou, de fato, blasfemar? Ou, de fato, não é? Até conjecturar que tudo isso está acontecendo por culpa de Deus. Meus amados, meus amados, invoco aqui até, não é, a doutrina dos puritanos e a convocação e chamada para que sejamos santos em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Geralmente aquele que em época difícil, em tempos de sofrimento, blasfema contra Deus, é aquele mesmo que diante das tentações do pecado, blasfema contra o seu Deus, cedendo às ofertas, não é? Infelizmente, das misérias oferecidas pelos pratos oferecidos pelo diabo e pelo mundo.
nos capítulos 15 e 16, Apocalipse, o Todo-Poderoso acerta as contas com os rebeldes, que recusam aceitá-lo como Senhor de suas vidas e, consequentemente, adorá-lo, de se inclinar a Ele, de se prostrar diante dEle. Quem não adora a Deus, vai adorar o dinheiro, vai adorar a si mesmo, vai adorar a ideologia política, vai adorar uma filosofia, um estilo de vida ou qualquer outra coisa. Vai adorar o anticristo, o falso profeta, vai adorar o pecado, vai adorar o sistema mundano, vai adorar as ofertas e se inclinar diante delas, das ofertas, dos pratos e lentilhas que estão sendo oferecidas por Satanás nesses últimos dias da igreja. Os flagelos demonstram a ira de Deus no decorrer da história sobre todos que não veem em Deus a fonte da verdadeira vida e da verdadeira paz. Quanto prazer as pessoas estão conseguindo, inclusive se dizendo cristãos, fora de Deus, longe de Deus, nos pratos do pecado, nos pratos oferecidos pelo inimigo. Conforme se vê no texto que estamos estudando, os rebeldes sofreram angústias e blasfemaram contra Deus. É a atitude frontalmente contrária dos filhos e filhas de Deus, que mesmo em meio a sofrimentos, não pecam nem atribuem a Deus qualquer falta. Lembrar de Jó 1:22. Isso porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, se você está vivendo momentos de sofrimento, até de angústia, entenda a propósito de Deus para o teu bem em tudo isso. Por isso glorifique a Ele nesse tempo difícil. Não é de se admirar que o Senhor do Universo derrame sua santa ira sobre os que amam mais a injustiça do que a Ele próprio. Os rebeldes não somente recusaram-se a prestar adoração a Deus, como reuniram-se em conjunto para lutar contra o Senhor, como vamos observar lá em Apocalipse 16:16. Foram completamente derrotados, pois o último flagelo destruiu a cidade, símbolo de toda oposição contra Deus. O Senhor Jesus venceu todos os seus opositores. Aquele que não faz a vontade de Deus, que não o reverencia como Senhor, meu irmão, são opositores e inimigos de Deus. À luz desse texto, a atitude mais sábia de uma pessoa pode ter na vida é abandonar qualquer postura de rebeldia em relação a Cristo e tornar-se um dos que o seguem e o amam e que o adoram, como vamos ver lá em Apocalipse 7:9-12. Meu irmão, é tempo de você ouvir a voz de Deus e realmente manifestar fruto de arrependimento e de se inclinar e se prostrar a um serviço verdadeiro diante de Deus, que é a obediência pela fé. Porque a rebeldia, a persistência, a insistência te levam à condição de rebelde, de inimigo e de fazer oposição a Cristo, não reconhecendo o seu senhorio. E neste caso, sobre você se manifestará a ira de Deus, te destruindo por completo e te levando a viver eternamente separado de Deus, no lugar de pranto, de ranger dos dentes, eternamente, que é a morte eterna. 3. Os flagelos produzem louvor a Deus pela manifestação de sua justiça. O Apocalipse 15:2-4, que lemos logo no princípio, João fala sobre a visão que teve de um mar de vidro, onde estão os que com harpas de Deus nas mãos entoam o cântico de Moisés e do Cordeiro.
A cena descrita por João é baseada em Êxodo 15, onde se lê que após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel louvaram a Deus pela sua vitória sobre o exército egípcio. Pela mesma forma, os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, louvam a Deus com gratidão no coração. São os que em todos os tempos e lugares recusam-se a trocar o seu compromisso com Deus por qualquer outra coisa, mesmo que para isso tenham que perder a própria vida. Meus amados, estamos vivendo dias em que o próprio mundo prega uma mensagem: se preserve, se preserve, se preserve. Mas a nossa preservação não pode estar a ponto de nossa boca permanecer fechada para adorar ou falar o nome de Deus, como se isso fosse de alguma forma preservar as nossas vidas. Não importa se juntos, não importa se longes, não importa se separados, não importa se perto, não importa se na igreja ou fora da igreja. O convite desses dias até onde esta pandemia me afastou de Deus, da oração, do culto, da minha disposição em servi-lo. Esta pandemia pode estar revelando a fragilidade espiritual de muitos de nós que aprendemos a servir a Deus apenas em quatro paredes e movidos e motivados, talvez até por algumas muletas e amuletos dentro da igreja, não é? Uns que se amparam no pastor, outros que se seguram na esposa, nos pais, para poder estarem lá na igreja, mas Cristo de fato não se manifestou ainda sobre eles, porque na ausência do templo, de um lugar de culto, eles não conseguem manifestar de que são templos de Deus e estão se perdendo em meio à manifestação até de uma ira de Deus, estão cada vez mais longe de Deus, meio a possíveis sofrimentos, em vez de se aproximar, cantando ao Senhor, se distanciam dele e não percebem que estão caminhando para o inferno. O mar de vidro que João viu é com certeza símbolo da transparência dos atos justos de Deus na história para vindicar seu povo fiel. Ou seja, tudo o que ocorre, nós temos plena consciência do que Deus está fazendo e do que Deus está agindo. João vê um verdadeiro culto de adoração a Deus. Já se disse na introdução desta série de estudos sobre a importância do culto no Apocalipse de João. Comentando a respeito, o missionário porto-riquenho Orlando Costas dizia que os textos do Apocalipse que apresentam a celebração a Deus ensinam o seguinte: Deus está no controle da história. Textos como Apocalipse 15, 2, 4, 16, 5, 7 mostram a esperança cristã de que o bem vencerá o mal, o amor vencerá o ódio, Cristo vencerá como já venceu Satanás e o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos deste mundo. 2. O culto está relacionado com a ação de Deus na história e a conversão das nações ao Deus Trino e Uno. A adoração a Deus é a resposta natural de homens e mulheres à redenção que receberam do Senhor. Quando os redimidos compartilham com outras pessoas o que Deus lhe fez em Cristo, estão cumprindo a missão da igreja. Portanto, não há missão sem culto, nem culto sem missão. A prova de um fiel compromisso missional será uma profunda experiência de culto, afirma Costas. Aleluia! Além desses pontos, é preciso destacar mais uma vez o que está muito claro em Apocalipse 15, 2, 4. Os flagelos que Deus manda acontecer na história levam os rebeldes à blasfêmia, mas produzem efeitos contrários nos salvos pelo Cordeiro. Estes vão adorar a Deus, os que foram salvos, porque os flagelos representam justiça de Deus acontecendo na história. Então, meus amados, em tudo está a mão soberana de Deus. Bem, há uma proposta de discussão, e você que está estudando conosco essa lição em casa,
e com mais de uma pessoa, aborde esse tema. Converse sobre isso. Olha a sugestão da primeira discussão, o primeiro debate. Alguns desastres podem fazer com que pessoas se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus. Mas os mesmos acontecimentos na vida de outras pessoas podem torná-las ainda mais insensíveis ao Evangelho. Porque isso acontece. Como lidar com essa situação? Converse sobre isso. Converse sobre isso. Eu repito. Ouvimos ao longo de nossa história no Evangelho que quem não vem pelo amor ou pela pregação da graça, da mensagem da graça, virá pela dor ou pela pregação do juízo e da ira de Deus. Mas hoje, com muita ênfase, você ouviu nos textos de Apocalipse 15 e 16 que muitos, nem graça e nem ira, os quebrantam, os colocam sobre o chão, os fazem inclinar diante da presença de Deus. Uns abençoados se rendem ao Senhor, outros, e no sofrimento, na tristeza e nas angústias, não são capazes, nem assim, de reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Bem, amados, como que você está? Como que está a tua vida espiritual diante de tudo que estamos vivendo? Você está mais firme para superar cansaço, dificuldades, problemas, barreiras, medos? Para dizer que só Jesus é Senhor? Ou você, encolhido, se joga no braço do temor, da carne, que por vezes faz você trocar Cristo por qualquer coisa, seja um bem melhor ou mesmo até uma destruição e um mal pior? Meu amado, é hora de verdade mostrar que somos de Deus, porque o dia se manifestará, o sol da justiça brilhará, e nós estamos chegando no intervalo de final de tempo, onde ouviremos literalmente Deus separando ovelhas de bodes, Deus separando, e todos nós, como que numa cortina de vidro, observando os que de fato servem a Deus e os que não servem a Deus. Que Deus te abençoe, te dê graça e capacidade de discernimento para entender esse estado de coisas, a situação de hoje dentro desta palavra, e realmente te levar a uma análise e uma avaliação real do teu estado espiritual. Que Deus nos ajude. Eu sigo dizendo, eu preciso melhorar. E você, o que diz? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê discernimento da palavra aplicada em você mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela aquece o meu coração e ela ilumina os meus olhos para entender o quanto eu preciso manifestar, aleluia, mas frutos de que realmente tu és Senhor da minha vida e que não há outro bem além de ti, e que tudo perde um valor quando comparado com a glória que nos há de ser revelada. Nos dá a convicção, força, certeza para continuarmos nesta caminhada, superando limites, dificuldades e situações,
para que possamos de fato, Senhor, mostrarmos, ó Deus, de que lado estamos e queremos estar do teu lado, porque do lado contrário certamente será a nossa destruição. Ajuda-nos a nos quebrantar, ajuda-nos a manifestar realmente um coração arrependido, Senhor, e possamos nos lançar aos teus pés, ó Deus, pedindo e clamando pelo teu perdão. Deus Santo, Deus amado, alcança o meu irmão e a minha irmã. Esta hora é a nossa oração, é o nosso agradecimento, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Eu reitero, meu irmão, que domingo pela manhã, 9 horas, teremos, com fé em Deus, escola bíblica dominical presencial, e em seguida teremos a nossa ceia do Senhor. Eu também reitero aos irmãos que os que puderem chegar à igreja, ou para participar do culto, do estudo e da ceia, ou mesmo aqueles que só possam passar por lá, vão e pegue seu kit para estar prestando seu culto a Deus em casa e também fazendo a sua ceia, trazendo à memória a morte de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu repito que este kit, irmãos, é apenas pedagogia para te ajudar, não é, querido? E não ficar tão distante de nós como corpo da igreja. Mas o irmão bem sabe que a mensagem da ceia, não é? Nós podemos sim invocar o nosso sacerdócio universal e lembrarmos que Cristo, o nosso sacerdote que está à direita de Deus, não é? Cumpre este papel de que nós precisamos sempre ser lembrados de que seu sacrifício e sua oferta ali na cruz do Calvário é a razão da nossa salvação e da nossa redenção. Por tudo isso, querido, entendam que o que oferecemos aos irmãos é uma contribuição no sentido de o irmão viver as mesmas coisas que nós e de alguma forma os mais simples ajudá-los através desta forma em realizar o seu culto doméstico. Mas não há razão e nem motivo para você ficar sem celebrar a morte do Senhor, porque Ele está vindo e é nos tempos de maior dificuldades e angústias, como diz Paulo, de que nós precisamos advertir os irmãos que nesses últimos dias precisamos, não é, sermos encorajados uns pelos outros para estarmos mais perto do Senhor. Que Ele te fortaleça e te dê graça em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos afasta de Ti, de tudo que nos priva da Tua presença, de tudo que nos rouba da Tua presença, Senhor. Nos esvaziamos, nos rendemos diante de Ti, Jesus. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim.
vazio, Senhor. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Que esse seja o nosso estilo de vida, Senhor. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida.